A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 59. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Bom, eu tenho que dar uma contextualizada do capítulo de ontem, que Jesus estava em Jerusalém, estava participando da festa dos tabernáculos, e os fariseus, os principais sacerdotes, tinham mandado guardas para prender Jesus. Mas os guardas ficaram maravilhados com a autoridade, com o ensino de Jesus e não o prenderam. Agora hoje, né, no dia seguinte, eles armam outra cilada, ou como eu digo para vocês, a pegadinha, que agora no caso é esta mulher pega em flagrante adultério. E eles querem criar uma situação, por isso que diz tentando-o para terem de que o acusar. Porque eles queriam colocar Jesus numa situação delicada para terem um argumento, né, para matá-lo, para prendê-lo e matá-lo. 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Então, eles queriam uma resposta, eles estavam constrangendo Jesus. Mas eles já começam usando uma premissa falsa, que é isso que os fariseus faziam. Eles usavam uma meia verdade. Porque ele diz, na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Se ela foi pega em adultério, tinha uma outra pessoa junto, né? E quando falava de apedrejamento, era para apedrejar os adúlteros. E aqui nessa situação, só tinha a mulher. Então eles já começam falando uma coisa que não era totalmente correta. E Jesus, aparentemente, não está dando atenção para eles, porque ele está inclinado, escrevendo com o dedo na terra. Como eles insistem, ele se levanta e diz: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. 8. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais.
Então, vamos começar do fim para o começo. Quando Jesus fala não peques mais, fica bem claro que ela pecou, que ela era pecadora. Vai e não peques mais, tipo, vá e viva uma outra vida. Te arrepende, tu teve uma chance agora. Não peca mais. Abandona esse pecado, que no caso é o adultério. Jesus diz que não a condena. O Filho do Homem, ele veio salvar. Ele não veio condenar. Mas a gente percebe como que Jesus tratava os fariseus, porque os fariseus conheciam a lei, conheciam a palavra, mas não a cumpriam. E o povo, né, os pecadores, eles precisavam do Salvador. Vamos dizer, os fariseus eram os sãos e o povo eram os doentes. E Jesus disse: eu vim para os doentes, para aqueles que precisam, para aqueles que estão perdidos. Jesus é o Salvador, ele não veio para condenar e para julgar. E ele, sempre que tinha uma oportunidade, ele ensinava. Isso era de praxe. Ele não perdia a chance de ensinar, porque por isso que ele era um rabi, ele era um mestre, ele era um professor. Nós vimos que ele queria que o povo aprendesse, que o povo conhecesse Deus e não que seguissem regras, normas, uma lei cega, fria, distante de Deus. Não. Ele queria que as pessoas se voltassem para Deus, para o Pai. E aqui é um grande exemplo dessa mulher pega em flagrante adultério. Porque ele disse assim: onde é que estão eles? Eles quem? Os que acusaram, que levaram ela para essa situação. Ninguém condenou você? Aí ela disse: ninguém. Por quê? Porque ele colocou todos na mesma situação. Porque todos nós pecamos e todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós pecamos e precisamos do perdão de Deus. Mas algumas pessoas pecam alguns pecados e outras pessoas pecam outros pecados. Cada um tem uma tentação, tem um tropeço, né? Tem uma dificuldade. E a lei dizia que muitos tinham que ser apedrejados. Muitos pecados eram dignos de morte. E o adultério, sim, é este tipo de pecado, que era digno de morte. Então, sim, ela ganhou a vida, né? Porque o Senhor Jesus deixou bem claro que quem não tivesse pecado era para jogar a primeira pedra. Calou todo mundo. Todos foram embora. E me chama sempre a atenção, a começar pelos mais velhos. Quanto mais tu vive, mais tu peca. Quanto mais tu vive, mais tu precisa te arrepender. Quanto mais tu vive, mais tu precisa do Salvador. Nós já temos vídeo no canal sobre essa passagem. 12. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Lembra que eu falei que João apresentava Jesus como a luz? Então, tu tá lendo a Bíblia, mas tu não tá entendendo nada? Tu tem que pedir para que o Espírito Santo ilumine, para que o Espírito Santo derrame luz sobre as tuas trevas. Se tu tá andando em trevas, tu tem que encontrar a luz da vida. A luz que brilha, que resplandece,
Quem é a luz do mundo? O Senhor Jesus. Quem veio para iluminar o mundo? Jesus. 13. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho nem para onde vou. Jesus dava, a gente chama, né, nó, deixava eles tontos, porque eles não entendiam, eles não discerniam espiritualmente. 15. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. Então, no outro capítulo, o Senhor Jesus falou que a gente não devia julgar pela aparência, e sim pela reta justiça. Aqui ele está dizendo que os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles julgavam segundo a carne. Quer dizer, tu olha para aquela pessoa e o que tu vê de uma forma natural e terrena, tu acha que tu já sabe. Ó, vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Então, quando ele diz que ele não julga ninguém, ele está falando bem claro que a missão dele não foi julgar, condenar, fazer justiça. Não, é salvar. Salvar as ovelhas perdidas. Primeira vez que o Senhor Jesus veio, ele veio como cordeiro para se sacrificar, para morrer no nosso lugar. A segunda vez, quando ele voltar, ele voltará como um leão e aí sim julgará tanto vivos quanto mortos, né? Então, ele está dizendo, ó, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Então, ele está representando o Pai, Deus. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Olha quando ele diz assim, ó, na lei de vocês. É o que eu falo. A lei tinha se tornado maior do que Deus para eles. A gente viu o sábado, as tradições, tudo isso estava acima de Deus. Tanto que eles não reconheceram Jesus. Eles não creram em Jesus como o Messias, como o Salvador, porque eles estavam cegos pela lei, pela letra fria da lei, pela religião, pela doutrina humana, sabe? Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Aqui a gente sabe que Jesus está falando de toda a lei, de toda a Bíblia, todas as profecias, todas as promessas sobre o Messias, o Cristo, o ungido. Tudo, vamos assim, testificava que Jesus era o Messias. E os milagres, os prodígios, os sinais, tudo apontava para o Cristo. Mas eles não queriam ver, estavam cegos pela religião, cegos pela tradição, cegos pela lei que eles mesmos criaram e acrescentaram. Porque eu tenho falado para vocês, eles, né, os fariseus, eles colocaram fardos pesados, eles criaram regras em cima de regras para cada vez subjugar o povo, controlar o povo. 19. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu pai. Ninguém vem ao pai a não ser por mim.
Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Quando fala que Jesus falou perto da caixa de ofertas, tem algumas bíblias que falam gasofilácio, né? Aqui a gente vê a hipocrisia, porque muitos deles falavam muito, pregavam muito, mas eram avarentos. Lembra que a gente viu isso? Os fariseus eram avarentos, eles amavam o dinheiro e o poder e o status que tinham. Então ele estava estrategicamente do lado da caixa de ofertas. Porque tem pessoas que têm um bom discurso, mas as suas ações não acompanham as palavras, que é aqueles que são chamados sepulcros caiados. Por fora são brancos, tem cal, né? Tem uma boa aparência, mas por dentro, não. Então, eu entendo isso, que Jesus estar posicionado do lado da caixa de ofertas, enquanto estava ensinando, é uma forma de reforçar a sua autoridade e denunciar a hipocrisia e a avareza dos fariseus. 21. Outra vez Jesus lhes falou: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então, eles estavam diante da luz do mundo, do Salvador, do Messias prometido. E eles não criam, o coração deles estava endurecido. Eles estavam cegos. E Jesus está falando de coisas espirituais e eles não entendem nada. Porque não se discerne de uma forma natural, se discerne espiritualmente. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai, eles não entendiam nada. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Então, olha só que interessante. Quando tu estás em si mesmado, cheio de si mesmo, tu tem as respostas, tu é convicto, tu tem uma religião, tu segue um ritual, tu tem conhecimento, tu tá envolvido com tudo aquilo, tu não aceita que ninguém venha te dizer algo contrário ou diferente. Era assim que os fariseus agiam. Eles estavam no alto, no topo da religião. E eles eram temidos pelo povo. Então, eles olhavam para Jesus e não viam a autoridade, o poder, porque isso era de Deus e eles estavam distante de Deus. Eles iriam acreditar num Messias político, num Messias como o rei Davi,
como Josué, alguém que tivesse poder para vencer os inimigos. E Jesus não estava envolvido com isso. O que Jesus queria era salvar, era perdoar pecados, era curar, era libertar, era trazer luz, trazer vida, dar pão e água espirituais para o povo. E os fariseus não, eles queriam continuar a vidinha deles, e cada vez com mais poder e com mais autoridade. E aqui diz que ele, quando vocês levantarem o Filho do Homem, o que Jesus está falando aqui? Quando eu morrer, quando eu ressuscitar, quando eu cumprir a minha obra, a minha missão. Mas e aí? Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha só, eles não foram escravos, né? Quem é que foi escravo no Egito, né? Bom, tem explicação. Quem foi escravo da Síria, quem foi escravo da Babilônia, quem está agora também escravo dos romanos, é que não no sentido de escravo, né? Que eles conheciam, mas escravizados sim, né? Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Isso aqui é muito importante, muito sério. Isso é o que as pessoas rejeitam. Quando a gente fala, é pecador, as pessoas não querem ouvir. Eu não sou pecadora. Pecador é quem mata. Pecador é quem rouba. Pecador é quem faz isso e aquilo. Então as pessoas consideram que pecado é igual a crime. Então, se eu sou uma pessoa de bem, se eu sou idônea, se eu sou trabalhadora, se eu tenho família, se eu isso e aquilo, sabe? Tenho um currículo positivo, eu não sou pecador. Não faço mal para ninguém. Então eu não sou pecador. Só que Jesus está dizendo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, o pecado está prendendo a pessoa, subjugando a pessoa, amarrando a pessoa. Tu tá preso ao pecado, por isso que tu peca. Quando o pecado não tem mais poder sobre ti, tu tá livre. E Jesus veio nos libertar do poder do pecado, da culpa do pecado, da presença do pecado, do peso do pecado, da morte do pecado, da dor. Tudo que o pecado ocasiona nas nossas vidas, nós podemos ser libertos em Jesus. 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, para a liberdade é que Cristo nos chamou. Ele morreu para que a gente pudesse ser livre. Ele ressuscitou para deixar bem claro que ele venceu a morte e o pecado. Então, eu posso ser livre do pecado. O pecado não vai mais me dominar, porque Jesus me libertou. Mas como é que tu é liberto? Conhecendo a verdade. E quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Agora Jesus vai pegar pesado. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam:
nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Então, são cegos e surdos espiritualmente. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim? Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Então não tem dúvida. O Senhor Jesus deixa bem claro. Quem é de Deus, reconhece, aceita, recebe Jesus. Quem não é de Deus, não crê em Jesus. E isso ele falou para os judeus, falou para os fariseus, para os escribas, para todos. E isso vale para nós nos nossos dias. Pessoas que falam em Deus, e Deus, e Deus, só falam em Deus. É 3, 4 palavras e tem Deus. Mas na hora de colocar em prática, de crer na palavra de Deus, de ler a Bíblia, de seguir os passos do Filho de Deus, elas não fazem. Elas seguem uma religião, elas seguem uma tradição, elas seguem uma filosofia, elas seguem uma ideologia e seguem a sua própria vontade e opinião. Elas não se dedicam para saber o que Deus quer, qual é a vontade de Deus, o que Jesus está ensinando. Por que eu tenho que receber Jesus no meu coração? Por que eu tenho que renunciar ao meu ego, ao meu eu? Por que eu tenho que viver de acordo com a Bíblia? Por que eu tenho que aprender o que a Bíblia diz? Porque o único jeito de tu chegar ao Pai é através de Jesus. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. E tá tudo explicado na palavra, na Bíblia. Por isso que Jesus falou que a gente tem que conhecer a verdade. A verdade é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Mas a verdade, ela também é a Bíblia. Porque Jesus é a palavra, é o verbo encarnado. Tudo que Jesus fez, tudo que ele viveu, tudo que ele ensinou está na Bíblia. Então o Espírito Santo, lembra? Vivifica, testifica, nos ensina como nós podemos crer. Como que a gente crê? Pela fé. A fé no Filho de Deus, a fé em Jesus. E aí ele fala do diabo, né? Quem é o diabo? É o pai da mentira. Desde o princípio ele mente, ele engana. Ele faz de tudo para levar as pessoas para o inferno. 48. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Não falei para vocês que os samaritanos eram menosprezados, marginalizados? Então, ter demônio e ser samaritano está no mesmo nível para os judeus. Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Sim, é verdade, Jesus foi desrespeitado, zombado, debochado, questionado, criticado. Tudo que puderam fazer contra ele foi feito. 50. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue.
Em verdade, lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, a gente viu que ele falou que se tu crer, tu tem que permanecer, ó. Ele falou, Jesus falou aos judeus que haviam crido nele, no 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E conhecerão a verdade vos libertará. Então, quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? Não é o que crê, porque até os demônios creem. É o que permanece na palavra. Por isso que a gente está aqui estudando, lendo, meditando, sendo ensinado pelo Espírito Santo diariamente, porque é o único jeito de tu ser discípulo, de tu ser seguidor, de tu ser cristão. Muitos se dizem cristãos, mas quem segue o Cristo é que é verdadeiramente cristão. Diz que é cristão, mas não é discípulo. Ó, quem permanecer na minha palavra, esse é verdadeiramente meu discípulo, meu seguidor. É cristão. Cristão é aquele que segue a Cristo, segue a palavra, permanece nos ensinos do Cristo. Então, o que ele está dizendo? Que quem guardar a minha palavra. Então, o que é guardar a minha palavra? É permanecer na minha palavra. É ler a minha palavra, é estudar a minha palavra, é meditar a minha palavra, é praticar a minha palavra, é viver pela minha palavra. Então, quem vive pela minha palavra não verá a morte eterna. Não vai experimentar a condenação, o julgamento. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Olha o que eu estou dizendo. Se tu conheces Jesus, tu guarda a palavra. Então, Jesus conhece o Pai e guarda a palavra do Pai. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Isso aqui é muito forte, muito poderoso, porque a gente fala de Jesus, fala de Deus, fala do Espírito Santo, mas nós temos que lembrar da Trindade, que desde o princípio, né, desde o Gênesis, a Bíblia lá no início fala nós. Então, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então, quando Deus se revela para Abraão, Abraão vê o dia do Senhor Jesus. Abraão foi salvo pela fé. Então, os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Sim, isso aqui para eles é uma loucura, eles não entendem porque eles não creem. Se tu não crê, tu não vai entender. Não é entendendo que tu vai crer. Tu crê e depois entende. Tu tem fé, tu te entrega, tu te rende, tu te humilha, tu te submete. Tu não vai conseguir intelectualmente, cognitivamente. Não é assim. Não é racionalizando. Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Sim, para o judeu era a maior blasfêmia, né? Jesus dizer que era filho de Deus. O que a gente aprende com esse capítulo 8, muito interessante, de João? Que Jesus falou, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra.
falou para a mulher pega em flagrante adultério: eu não te condeno, vai e não peques mais, né? Muda de vida. Jesus falou também: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Guardar a palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus, indica que tu é um verdadeiro discípulo de Jesus.